Vamos aos nomes dos investigados, começando pelos ministros do governo Temer. Eliseu Padilha, do PMDB, ministro-chefe da Casa Civil. Gilberto Kassab, do PSD, ministro da Ciência e Tecnologia. Moreira Franco, do PMDB, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bruno Araújo, do PSDB, ministro das Cidades. Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, ministro das Relações Exteriores. Marcos Antônio Pereira, do PRB, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Blairo Maggi, do PP, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Roberto Freire, do PPS, ministro da Cultura. Helder Barbalho, do PMDB, ministro da Integração Nacional. Eliane, o que a gente vê aí nesse início divulgado aí pelo Globo News em Pauta, no coração do governo sendo atingido, isso tem um nível de preocupação aí para o Palácio do Planalto, porque tem ministros palacianos ali, o que a gente chama, que são os ministros mais fortes do governo Temer. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Realmente eu voltei de férias exatamente quando, enfim, o mundo está caindo, né, Sérgio? E o que a gente vê efetivamente é que o governo Michel Temer é atingido triplamente. Primeiro, porque é o coração do governo, né? O Temer já perdeu o Gerdel Vieira Lima, que foi um ministro importante do governo, naquele caso do apartamento da Bahia, construído num lugar ilegalmente, etc. Agora estão na lista o Eliseu Padilha, que é chefe da Casa Civil, e também o Moreira Franco, que é o secretário da Presidência. Então você vê que esse era o tripé que deu sustentação à caminhada do Temer até chegar presidente da República. É o coração, é o núcleo duro do governo. A segunda forma de atingir o Temer é porque o partido dele, o PMDB, é o segundo partido mais atingido com essas listas, né? O PMDB está em todas, digamos assim, são governadores, são os ministros, deputados, senadores, o PMDB está muito atingido. E em terceiro lugar, porque o Temer jogou toda a força política dele, que não é pouca, né, na aprovação de reformas estruturais, principalmente a reforma da Previdência. E como a gente já viu hoje, no primeiro dia do lançamento, da divulgação dessa lista pelo Jornal Estado de São Paulo, a Câmara parou. Né? O Senado continuou ali fingindo que estava aprovando uma coisa e outra, mas isso significa que o Congresso Nacional está parado e isso significa que o Temer perde o grande trunfo dele. Então, todos os partidos são atingidos, são 14 partidos atingidos, mas o governo é particularmente atingido, até porque o sistema é presidencialista, o sistema brasileiro é de um presidencialismo muito forte, muito proativo, e se você paralisa o núcleo do governo e se você paralisa o Congresso, você fica numa situação difícil, principalmente se você tem 13 milhões de desempregados, se você tem uma crise econômica que é inédita em toda a história do país. Então, realmente, o Palácio do Planalto hoje não tem um tiquinho para comemorar. E essa crise vai continuar muito tempo, porque o que aconteceu hoje foi só uma abertura de inquérito, né? Isso tudo ainda vai dar muito pano para manga e é improvável que 9 ministros atingidos tenham cabeça para atuar, para cuidar da sua gestão, das suas áreas, entendeu? Se eles estão aí na mira do Supremo Tribunal Federal e com a opinião pública toda em cima querendo sangue. Hoje, realmente, você tem um novo marco, um novo marco no governo, um novo marco para os partidos, um novo marco para o Congresso e, Sérgio, muito particularmente, um novo marco para a política nacional. Porque se você tem 14 partidos, se você tem o governo, né, você tem até o ministro do TCU, do Tribunal de Contas da União, envolvidos, então você tem uma crise que é do sistema político. E essa crise
né, tem que produzir efeitos, né? Como diria o Tiririca, pior do que o está, não fica, mas ninguém sabe até agora como vai ficar. O que se sabe é que o mundo político está parado, isso significa que o governo está parado, e o governo parando no Brasil significa que o Brasil também corre o risco de ficar parado. Sérgio. A chamada delação do fim do mundo acabou ganhando transparência a partir de hoje, principalmente, né? Agora, eu quero saber da Andréa Sadi, porque é o seguinte, o presidente Michel Temer não se manifestou até o momento. Qual vai ser o discurso dele a partir de agora, a partir dessas investigações, os inquéritos que foram abertos, Andréa? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, agora o Palácio do Planalto e o presidente Temer, eles vão reforçar aquele discurso da linha de corte do governo. Linha de corte para aqueles ministros que estão envolvidos na Operação Lava Jato. Vamos lembrar aqui, Sérgio, que o presidente Temer fez um pronunciamento há alguns meses falando exatamente sobre isso, traçando um divisor de águas, dizendo o seguinte, olha, citação não é suficiente para afastar um ministro do governo. Se for denunciado, sai de uma forma temporária e se virar réu, sai de uma forma definitiva. Então, quando o governo fez essa linha de corte, o presidente Temer veio a público fazer esse pronunciamento, o Palácio do Planalto já esperava exatamente o que está acontecendo, que os principais ministros do governo, o coração do Palácio do Planalto, eles estariam sim na mira da Lava Jato e mais que isso, agora alvos de investigação, esses pedidos de abertura de inquérito. E aí aqui a Lili estava falando dos principais ministros, os partidos, e sim, o governo foi atingido em cheio, principalmente porque pegou Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, e Moreira Franco, secretário de governo ali, os principais auxiliares do presidente Temer. Tudo isso para te dizer, Sérgio, que neste momento o presidente Temer vai reforçar, vai bater nessa tecla dessa linha de corte que eles discutiram e já anunciaram. Isso significa que nenhum ministro neste momento vai ser afastado, porque o Palácio vai reforçar esse discurso. Só queria contar um bastidor aqui, que esse pronunciamento de Temer aconteceu no começo deste ano, mas desde dezembro do ano passado, quando saiu a primeira delação importante da Odebrecht, que é a do Cláudio Mello, ex-diretor de Relações Institucionais, foi que o governo decidiu, na verdade, discutiu ali como ia fazer essa linha de corte. E mais do que esses pedidos de investigação que já eram esperados pelo Palácio do Planalto, o que o presidente Temer agora aguarda são detalhes desses pedidos de investigação. Por exemplo, como esses ministros vão ser enquadrados, vai ser caixa 2 ou vai ser propina. Eles querem saber os detalhes desses pedidos, porque os políticos têm essa ilusão de que caixa 2, né, Valdo, ele é um crime menos grave do que os demais. Agora, Andréa, qual foi a palavra que você mais ouviu aqui hoje? Talvez tenha sido tranquilidade normalidade hoje. E variações de tranquilidade. E variações né, disso, exatamente. Dentro do Palácio Planalto, eu estava lá quando começou a circular a informação de que o ministro Edson Fachin tinha tomado essa decisão. A gente está sabendo que parece que ele tomou essa decisão na semana passada, dia 4 de abril, autorizando essa abertura de inquérito contra ministros, contra deputados, senadores, encaminhando outros processos também para outras instâncias, né, relacionados a governadores para o Superior Tribunal de Justiça, e tem outros casos também que vai para a primeira instância, que a gente tem que checar ainda, do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, mas assim que saiu, começou uma correria dentro do Palácio Planalto para checar exatamente o que estava sendo divulgado. E aí veio aquela informação, olha, por enquanto o nosso discurso é da normalidade, da tranquilidade. Como disse a Andréa, o presidente já tinha definido o que eu costumo chamar, André, de rito da degola. É o rito seguinte, só citação não afasta o ministro. Se ele for denunciado e aí vier assim, indiciado, aí ele é afastado temporariamente. Caso ele vire réu, aí um afastamento definitivo do governo, né, Andréa? Isso, e vamos só lembrar aqui, Sérgio, que no caso do ministro Eliseu Padilha, ele chegou a se afastar do governo, né, Valdo? Antes da lista do Fachin, tirou uma licença médica, ele foi operar, foi para Porto Alegre operar, tal, não sei o quê, mas no caso do ministro Eliseu Padilha, antes da lista de Fachin, ele foi citado pelo José Yunes, que é aquele advogado amigo do presidente Primeiro Temer, amigo do presidente, né? que foi assessor do Palácio do Planalto
Planalto e Yunes disse que ele teria servido de mula de Eliseu Padilha em 2014 para receber um documento. Inclusive, nesse pedido do ministro Edson Fachin, ele cita esse depoimento espontâneo do José Yunes em relação ao ministro Padilha. Então, o caso do Padilha, ele já preocupava o Palácio do Planalto, né, Valdo? Mas o que eu ouço muito ali nos bastidores é que, no caso de Padilha e de Moreira, mesmo com essa linha de corte, se eles quiserem sair, eles vão ter que pedir para sair, porque dificilmente o presidente vai demitir. Mas não, o presidente não vai demiti-los. Não, é o seguinte, diga, Sérgio. Sobre os dois mesmos, salvo engano, eles estão aí com abertura de mais de um inquérito, né? Tanto Moreira Franco quanto Eliseu Padilha, são do núcleo duro, isso, como a Eliane Cantanhede falou, até relembrando aquele episódio aí quando a Secretaria-Geral da Presidência ganhou status de ministro, de ministério, né? Moreira Franco ganhou o status de ministro, houve uma discussão aí, até parando no Supremo Tribunal Federal, se seria ou não uma forma de proteção a Moreira Franco. De que forma agora, com essa abertura de inquérito, mais de um para esses dois ministros, isso pode pesar de uma forma mais forte aí para esses ministros palacianos? Olha, Sérgio, como disse a Andréa, dificilmente o presidente vai demitir esses ministros. A gente lembra que no período em que o Eliseu Padilha estava de licença médica, aqui no Congresso, aquela reforma da Previdência que o governo considera tão essencial, começou a andar de lado, né, Andréa? Naquele momento, só quando o Eliseu Padilha retorna da licença médica é que o governo retoma ali a ofensiva para defender a sua proposta da reforma da Previdência. Todas as reuniões, Sérgio, que acontecem aqui em Brasília para negociação dessa reforma da Previdência, sempre quem está comandando essas reuniões é o ministro Eliseu Padilha. Então, uma saída do ministro Eliseu Padilha do governo neste momento seria muito ruim para o presidente Temer, porque afetaria a tramitação da sua principal reforma, que é a reforma da Previdência. Por isso, como a Andréa disse, dificilmente, o presidente não vai afastar o ministro Eliseu Padilha e o governo vai contar com aquela informação seguinte: por enquanto, essa é uma abertura de inquérito. O ministro Edson Fachin autorizou a abertura do inquérito. Agora vem todo o processo de investigação ainda. Investigação que demora, né, André? Tem tempo que demora 8 anos, é isso? 8 meses, 1 ano? E Sérgio, a palavra de ordem a gente brincou aqui que é naturalidade, normalidade, mas o governo nesse momento está contando com o tempo, porque os desdobramentos em relação a essas investigações, como o Valdo disse, demoram. Então o Palácio do Planalto conta com isso, com o tempo. Quando o presidente traçou essa linha de corte, o governo sabia disso. Então eles já era uma espécie de discurso vacina, né, Valdo? Aquela linha de corte do que tema. Todo mundo aderiu, né? Não só no Palácio do Planalto, os ministros envolvidos, citados pela lista do Janot, como que também senadores e deputados, todos se agarraram ao discurso do presidente Temer, seguinte: apenas citação não é motivo para condenar ninguém. E realmente, por enquanto, está começando todo um processo de investigação. Agora caberá ao Ministério Público produzir provas, né, para mostrar que realmente o que os delatores disseram realmente tem fundo de verdade. Lembrando que quando a segunda turma decidiu transformar o senador Valdir Raupp em réu, eles autorizaram a transformação dele em réu, mas destacaram o seguinte: tanto o ministro Celso de Mello quanto o próprio ministro Edson Fachin. Agora caberá ao Ministério Público produzir provas. É bom a gente sempre destacar isso, porque a gente mostra também o outro lado, né, Sérgio? Então, o próprio Supremo destacou isso. Agora, cabe ao Ministério Público, no caso de quem tem foro privilegiado, é a Procuradoria-Geral da República, produzir provas para comprovar o que os delatores disseram ali para o Ministério Público, neste caso, principalmente, a Odebrecht. Agora, Andréa, amanhã parece que vem a público o quê? O conteúdo das delações, pode ser amanhã? Pode ser amanhã, Sérgio. O que você está achando dessa nova expectativa? Eu queria abordar isso com a Eliane Cantanhede, que vocês falaram aí do processo que não vai ser rápido, né? Do inquérito contra esses políticos todos, Eliane, mas vem o conteúdo da delação, né? Que aí que vai poder ser feita a identificação de que forma que cada um teria atuado aí nesse envolvimento com a maior construtora do país, a Odebrecht. Pois é, né? A Andréa e o Valdo estavam falando que lá no Palácio do Planalto eles falam em tranquilidade e normalidade. E você está vendo, entre os envolvidos, sejam ministros, deputados, senadores, governadores, todo mundo já na fase de dizer: o meu foi só caixa 2. Né? Porque o que vai acontecer durante essa investigação
toda, que demora muito tempo, pode demorar mais de ano, né? E até chegar ao ano eleitoral, né? É que você vai descobrindo prova, vai derrubando prova e você tem várias instâncias. Quem usou o seu poder no executivo para negociar propina, isso é uma instância. Você chega lá, você é governador, por exemplo, ou você é ministro da Fazenda, por exemplo, e você diz, olha, Odebrecht, você me dá tanto e eu te devolvo tanto. Então, você cria uma relação de causa e efeito que se chama corrupção pura e simplesmente, né? Isso é corrupção passiva com corrupção ativa, enfim. E tem outras instâncias. Tem aqueles que receberam dinheiro em caixa 2, mas que não puseram no bolso, não levaram para casa, não criaram uma relação de causa e efeito. Você tem o caso do Waldir Haupt, que era caixa 1, mas isso não livrou o Waldir Haupt de ser indiciado, quer dizer, o caixa 1 também, pela Procuradoria, pela Polícia Federal, pela própria Receita, ele já deixou de ser um recibo de legitimidade, de credibilidade, de honestidade, porque o caixa 1 pode embutir formas de corrupção. Então, tudo isso você vai ter ao longo do tempo. Então, eu volto ao que eu disse lá no nosso início do Em Pauta, é que você, além de ter a questão prática, obviamente, o presidente Michel Temer, neste momento, não pode demitir 9 ministros, até porque ele não tem quem botar no lugar, né? Quem ele poria na chefia da Casa Civil, ele já teve uma dificuldade enorme para substituir o ministro da Justiça, né? Lembra como foi um parto aquilo tudo? E imagina se ele tiver que substituir 9 ministros com o terço do Senado atingido, 10% da Câmara atingidos, então, obviamente, ele não vai fazer isso. Mas, além disso tudo... Só um minutinho, Valdo. Mas, além disso, você tem o problema que a gente usa aqui em Brasília, uma expressão sangrando, né? É como eu disse lá no início, independentemente disso, você vai ter investigações que vão produzindo informações que vão sendo vazadas à opinião pública. Então, esses 9 ministros, como todos os citados, vão ficar sangrando em praça pública. Com que cabeça, com que energia eles vão poder tocar o governo? Existe a instância política, a instância jurídica e a instância pessoal, quer dizer, cada um reage de um jeito, né? A gente viu que o senador José Serra teve até que sair do Ministério das Relações Exteriores, porque quando ele viu que a Lava Jato estava chegando muito perto, ele perdeu as condições emocionais. Tudo isso é um grande impacto em todo o processo político, legislativo, executivo. Sim, Valdo, desculpa, o que você ia falar? Eu só queria pontuar uma coisa que você falou. De repente, é uma oportunidade para o presidente Temer montar aquele ministério de notáveis, né? Que de repente perde 9 ministros e aí, de repente, enfim, aquilo que ele havia prometido lá quando ele estava assumindo interinamente, lembra? Que ele falou o seguinte, né, André? De repente eu posso montar um ministério de notáveis. Depois teve até aquela gravação do ministro Eliseu Padilha famosa, que olha, entre um notável e um ministro que rende votos, a gente tem que ficar com o ministro que rende votos. Mas de repente viu, agora... Valdo, você lembra que os ministros da Justiça que ele tentou, os notáveis que ele tentou para a Justiça, né? Ninguém quis aceitar. Ele teve que se contentar, foi mesmo, com um deputado da base aliada, né? Então acho que os notáveis estão meio longe aí desse governo. Ainda mais numa situação como essa, a popularidade do governo não está em alta, pelo contrário. Eu vou dar um leve descanso para vocês vão falar muito aí até às 10 da noite. A Andréa Sadi, vocês viram ali, apurando aí ainda informações ali ao vivo, checando no celular. Você viu, Sérgio? Flagramos aí que você vai contar para a gente daqui a pouquinho então. o que você apurou aí. Mas nós vamos a algumas respostas dos investigados. A defesa do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, disse que todo e qualquer conteúdo de investigação será debatido exclusivamente no processo. A assessoria do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, disse que ele não vai comentar o assunto. O ministro da Cultura, Roberto Freire, disse que só vai se manifestar a respeito do inquérito quando tiver acesso às delações. Ele acrescentou que está à disposição para contribuir com a justiça.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Antônio Pereira, disse em nota que está à disposição da Justiça. Ele falou ainda que não foi notificado oficialmente e que sempre agiu dentro da lei. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que não teve acesso ao conteúdo do inquérito para poder se defender. Maggi acrescentou ainda que não recebeu doações da Odebrecht, que não tem relação com empresa ou dirigentes e que não fez nada de errado. A nossa produção segue em contato aí com outros citados. Vamos às respostas de mais 4 ministros citados. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, do PMDB, nega que tenha cometido ilegalidades e diz que todos os recursos que recebeu, como doações para a campanha em 2014, foram devidamente registrados e aprovados. Ele esclareceu ainda que não tinha qualquer ingerência sobre a área de saneamento no estado do Pará e estranhou o codinome Cavanhaque relacionado a ele, já que durante a vida política nunca usou cavanhaque. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB, disse que as afirmações são mentirosas, mas só vai se manifestar depois que tiver acesso ao inquérito. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, disse que confia na Justiça e que não teve acesso oficialmente às informações, mas pediu cautela e disse que os depoimentos não são provas. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, disse que, em conformidade com a legislação, pediu doações a diversas empresas, entre elas a Odebrecht, e que manteve uma relação institucional com todas elas.